Então, vamos retomar a nossa discussão sobre concepções de escrita. Antes de nós retomarmos, eu gostaria de fazer uma provocação, né? Nós vimos algumas concepções de escrita até 1974. E aí, na nossa prática diária, né, eu queria que a gente parasse um pouco para refletir sobre isso. Na nossa prática diária, como tem sido a produção escrita, como eu oriento a minha produção escrita, né? Que instruções eu dou para o meu aluno, o que eu cobro dele, como é que tem sido? Eu ainda estou seguindo as orientações, né, as concepções que nós vimos até agora, que nós estudamos hoje, ou alguma coisa já mudou, né? Então, fica essa reflexão para a gente, quando for estudar essa aula, né? Vocês forem ver esse vídeo, forem ler os textos que eu vou enviar, então é bom que a gente pare um pouquinho e olhe para a nossa prática, né? Reflitamos sobre esta prática, como tem sido feito isto, né? Bom, mas vamos lá. 1974 foi aquela lei lá que a SEDUC, né, a Secretaria de Educação de Pernambuco, lançou, né? E que foi mais uma luz sobre o ensino da língua portuguesa, quando trouxe os gêneros escolares. Bom, nos anos 80, na década de 80, no mundo, né, em alguns países a nível mundial, e também aqui no Brasil, né, surgiu um grande movimento que questionava a forma como se ensinava a língua nesses países. E aí, esses questionamentos sugeriam e tinham como objetivo, né, reconceitualizar. Reconceitualizar o quê? Os objetos de ensino, as concepções e os procedimentos, né? Então, reconceitualizar o objeto de ensino. Reconceitualizar qual era o objeto de ensino? Era a língua portuguesa, né? Reconceitualizar as concepções, aquelas concepções que perduraram durante tanto tempo, né? Então precisava se estudar, precisava se olhar com mais carinho e avaliar se aquilo estava dando certo. E a metodologia, como fazemos, né? Como trabalhamos a língua portuguesa na nossa sala de aula. Então, esse movimento surgiu e ele resultou em novos paradigmas, né? Em novas construções, em novos olhares. E propôs-se, né, mudanças, que algumas delas, infelizmente, não saíram do papel, né, mas outras conseguiram avançar. E hoje nós temos, fruto de todo esse movimento, nós temos algumas mudanças significativas no ensino da língua portuguesa, né? Então surge aqui uma nova concepção de língua, tá? Que nova concepção era essa? Antes nós tínhamos a língua como instrumento, né? Com a reforma de 71 nós tínhamos a língua passou a ser instrumento de estudo e instrumento de comunicação. Agora, a língua deixa de ser apenas um instrumento e passa a ser vista como fazendo parte da interação social, né, da vida das pessoas. Aquela língua antes paralisada, estática, imutável, né, ela passa a ser vista de uma outra forma. Ela agora é uma língua dinâmica, faz parte do dia a dia das pessoas, faz parte das mudanças do dia a dia das pessoas, né? E aí, a gramática que até então, mesmo com as reformas de 71 e de 74, tinha um outro olhar já, mas a gramática ainda estava no topo, ainda tinha sua excelência, né? Ainda era a excelência. Aqui, com esses movimentos de 1980, a gramática, né, ela passa a um papel mais, né, mais periférico. E quem ganha o centro, né, quem ganha o pódio é o texto. O texto literário ou não, né, é o texto. Então, esse texto passa a ser o centro da língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa, tá? E
Junto com ele vem o quê? Vem a leitura, vem a interpretação textual e vem a produção oral e a produção escrita, né? E aí ela, nessa produção textual aparece uma nova concepção, ganha-se uma nova concepção. Não é escrever por escrever e para escrever bonito, para escrever corretamente, simplesmente. Passa-se a se preocupar com quem escreve, por que escreve, para quem escreve, em que contexto. Então, a língua como, de fato, interação social aí, presente, né? Passa-se a ter um olhar sobre aquilo que a gente chama, que vocês conhecem bem, da intenção discursiva, né? Quem escreveu esse texto, por que escreveu, com que intuito, para quem escreveu, em que contexto estava escrevendo, né? E aí passa-se a perceber que os textos são diferentes. Eu já tinha um pouco essa concepção lá atrás, quando se viu que tinha descrição, narração e dissertação. Eram gêneros diferentes. Aqui isso vai se aprofundar, né? Vai se sair desse eixo desses 3 gêneros textuais, ou 3 tipos, eles passam a ser tipos textuais, né? E aí surge a ideia da tipologia, né? Diversidade textual, né? A tipologia e a genericidade textual. Eles veem a diversidade textual de fora, extra-escola, adentra a escola. É trazido para a sala de aula, né? Aqueles textos que os alunos veem, leem, conhecem do seu dia a dia. Não mais apenas os textos clássicos da literatura universal e da literatura brasileira. Estes também, né? Mas passa-se a ter um olhar diferente agora para esses textos. E qual é o argumento? É você ensinar a partir do concreto, né? A partir da vida, para que o aluno seja capaz de ler, de interpretar o que lê e de produzir textos, né? Através da tipologia textual. E aqui surgem as tipologias, não só mais narração, dissertação e descrição, aparecem as outras, né, tipologias que vocês conhecem, e a genericidade, a gama, a imensidão de gêneros textuais que a cada dia vão surgindo, né, dependendo das situações, das necessidades diárias do ser humano. A cada dia surgem textos novos, gêneros textuais novos, não é isso? Só que isso, né, isso aqui foi um grande avanço dentro do ensino da língua portuguesa. Mas aqui surgem algumas questões, porque nada é perfeito, né? Então, quais eram as questões? Esses textos extraescolares que agora apareciam nos livros didáticos com tanta intensidade, eles também não seriam modelos? Lembra da história dos modelos clássicos? Eles também não seriam modelos que os alunos deveriam seguir, copiar, se espelhar? Depois, como se colocava as questões, essa nova concepção, dava a impressão que, se o aluno tivesse acesso à maior quantidade, à maior diversidade de textos possível, ele ia ser um bom leitor e um bom escritor. Será? Perguntinha que não quer calar, né? Será que é simples assim, né? Será que essa proficiência leitora e escritora acontece simplesmente a gente oferecendo aos nossos meninos textos variados, né? Então, e uma outra situação, junto a essas tipologias todas e a esses gêneros todos, nos livros de língua portuguesa vinham também
vinha uma relação de conteúdos gramaticais. E muitas vezes essa gama de textos serviu apenas como pretexto para se ensinar a língua, ou não. Eu lembro, quando isso aconteceu, eu estava trabalhando numa escola particular em Limoeiro, e a escola trouxe uma pessoa de uma editora para dar uma palestra para a gente sobre essas novas concepções. Quando terminou a palestra, eu fiquei assim, numa angústia muito grande, sem saber o que fazer. Porque pela fala da palestrante, o que nós entendemos é que agora não precisava mais ensinar a gramática, que era só o texto. E, de fato, algumas editoras lançaram livros didáticos que praticamente não era trabalhada a gramática, era só texto, leitura e interpretação. Isso deu um nó na nossa cabeça, nós que somos mais, veteranos, que somos veteranos na educação. Isso deu um nó muito grande na nossa cabeça. Eu me lembro da minha angústia. Quando terminou a palestra, eu disse assim, sim, mas como é que faz isso? Como é que os meninos vão aprender a ler e escrever corretamente? Porque era essa a ideia que nós tínhamos na cabeça, né? Eles tinham que escrever corretamente, né? Claro, ainda hoje se tem essa ideia. Então, e como é que a gente faz isso? Não, porque tem que contextualizar a gramática. Sim, mas como é que faz isso? Ela não sabia ensinar. E eu não estava dentro da universidade para aprender de novo. Eu já tinha passado pela universidade e o que eu aprendi na universidade foi as concepções antigas. E aí? Então eu fiquei de 1980 até 2007, quando eu voltei para a universidade, aí para a FIT Visa, para fazer minha pós-graduação. E foi aí que as luzes, né, se acenderam na minha cabeça. Agradeço, tenho muito a agradecer a FIT Visa. Professor Ivanda, professor Ricardo, a professora Gilberlândia e tantos outros, por quem eu passei, né? Que me abriram os olhos, que me disseram como é que faz. Claro que eles não tinham resposta para tudo, né? Não tem receita de bolo, né? Não é uma receita culinária. A gente aprende muita coisa fazendo, testando, dando errado, fazendo de novo, né? Lendo, pesquisando, experimentando, vendo os outros fazer. Mas aí na minha pós-graduação foi que eu vi como era que podia contextualizar a gramática. Utilizar o texto não apenas como pretexto, né? Mas utilizar o texto para que o aluno aprenda a ler, aprenda a escrever, aprenda a produzir. Tá? Bom, apesar de todos esses questionamentos, né? Mas essa nova concepção, ela trouxe ganhos significativos para o ensino da língua portuguesa, né? Primeiro, a língua portuguesa passa a ser vista não só como instrumento, mas como prática social. A língua portuguesa faz parte da nossa vida, ela é a nossa língua materna, né? Deixa de ser algo, como a gente viu no outro momento, deixa de ser algo, né? A língua portuguesa, algo enquadrado, né? Engessado, e passa a ter uma fluidez, e passa a vir para dentro da escola a vida, né? E os textos que são produzidos nas diversas situações comunicativas. Saímos do abstrato para o concreto. E é aí que a língua acontece, é no concreto que a língua acontece, que a língua se faz, se renova, né? Se reinventa. Segundo ponto, o aluno que antes era só o decorador, não o decorador de arranjos, né? Mas o decorador para decorar fórmulas, regras, exceções, um aluno passivo que só ficava lendo os clássicos e admirando, né? Mesmo sem entender muita coisa, e passa-se a ter um aluno agora
produtor de conhecimento, um aluno agora ativo, escritor, por que não? Né? Um aluno que utiliza a língua, aquela língua que ele vivencia fora da escola, ele, né, traz para dentro, faz essa transposição para dentro da escola e ali se reflete sobre essas práticas sociais que envolvem a língua portuguesa. Terceiro, o texto não é visto apenas como um pretexto, como objeto de uso, né? Não é visto só como objeto de ensino, desculpe, não é só visto como objeto de ensino, passa a ser visto como objeto de uso, né? O texto está na nossa vida, para o canto que a gente olhar, né, em qualquer ambiente a gente vai encontrar um texto. Ele faz parte da nossa vida, né? E aí deve-se ter em mente que os textos são essa prática social e que se não, né? E que o aluno, né, ele não vai aprender também só escrever o texto, essa gama, lembra daquele questionamento? Né? Não é só apresentar os textos para eles. Nós, professores de língua portuguesa, temos um papel fundamental, né, de construir junto ao aluno uma intervenção sistemática, pedagógica, de orientação. Ele sozinho não vai. Nós somos a ponte para que ele chegue do outro lado. A produção de texto, ninguém nasce escritor. A produção de texto, ela precisa ser ensinada didaticamente, pedagogicamente, com metodologias apropriadas, certo? E mais, aquilo que eu vou propor para o meu aluno escrever, se for apenas para ele ganhar uma nota, para ele não vai fazer tanto sentido. Mas se eu proponho escrever uma carta à diretora da escola reclamando de alguma coisa e ele vê que aquela carta tem uma função social, vai dar um resultado na vida dele, de mudança na vida dele, ele vai encontrar sentido em fazê-lo, né? Se ele escrever uma carta, colocar dentro de uma garrafinha e enterrar no quintal da escola para os alunos daqui a 5 anos desenterrar e ver o que ele escreveu, vai fazer sentido para ele. Então, aquilo que eu proponho para o meu aluno em termos de produção textual não pode ser apenas para ele ganhar uma nota, né? Tem que fazer sentido, ele tem que encontrar um sentido naquilo. E aí nós não podemos, nessa prática, nós não podemos nos ater apenas àquela, né, a produz um texto, eu corrijo a gramática, eu corrijo a pontuação, a acentuação, vejo a organização do texto, né? Isso. Eu preciso ver com ele como é que ele está produzindo esse texto, né? Como é que ele está, que ideias ele está trazendo, como ele está posturando essas ideias, como ele está apresentando essas ideias, que vocabulário ele usa, que palavras ele escolhe para traduzir realmente aquilo que ele está pensando na sua cabeça. É o que nós chamamos da análise linguística, que deve ser ensinada antes e depois da produção textual, né? O aluno tem que ser, a gramática entra aí como um processo, como está a serviço do texto. A gramática a serviço da produção textual, a gramática a serviço da compreensão textual, da interpretação do texto, da leitura, tá? Então, não é apenas mudar o método, né, mas sim uma nova concepção do que é linguagem e como deve ser feito o ensino da língua portuguesa. E aí eu deixo uma pergunta: a gente sabe fazer isso? Tenho certeza que muitos já sabem e fazem bem. Outros estão aprendendo, estão descobrindo. Eu estou dentro de uma sala de aula
Eu sou professora de língua portuguesa, com ênfase em redação, porque eu trabalho com os terceiros anos e a redação do Enem vem aí. Bom, se vocês me perguntarem se eu sou a bam nesse trabalho com os meus alunos, eu diria que não. Eu sou uma aprendiz. Todos os dias eu pesquiso, eu estudo, eu queimo o meu juízo procurando novas formas, novas práticas. Procuro ver o que os outros professores estão fazendo para me iluminar, para me espelhar. E às vezes até para copiar, porque o que é bom a gente copia, né? Mas aí você copia, mas você bota lá a sua marca, né? Você bota lá a sua característica, o seu jeito de fazer as coisas. Você pega a ideia, mas você dá a sua cara àquela ideia, né? Então fica essa reflexão pra gente. Como é que eu faço? Eu sei fazer o que eu estou fazendo para buscar fazer diferente daquelas antigas concepções. Ah, professora, mas eu não vivi aquela época. Você viveu enquanto aluno. Você via como era. E às vezes a gente copia o que os nossos professores fazem. Copiei muito, viu? Do que meus professores fizeram. De bom e de ruim, né? Graças a Deus hoje eu já tenho maturidade para, né, ficar só com o que é bom. Não copiar só o que é bom. Falhas vamos ter sempre, dificuldades vamos ter sempre, errar vamos sempre, porque nós estamos, isso é um constante aprendizado. O professor que achar que já sabe tudo, ele está ferrado, né? Porque ninguém sabe, né? Nem os PhDs da vida sabem tudo. Então, era esse o meu recado para hoje. No WhatsApp vocês têm os textos que embasaram essa minha aula com a bibliografia, certo? Depois eu vou postar uma bibliografia mais completa, que vai além desses textos que eu trabalhei com vocês hoje. Só foram 2 textos, mas eu tenho uma bibliografia que pode ajudar para quem quiser estudar mais e se aprofundar mais, tá? Eu posso disponibilizar no WhatsApp, ok? Todo mundo leu Minhas Férias por uma linha parágrafo? Demais, né não? Aquele livrinho. Bom, nos leva a uma reflexão sobre a nossa prática. Por hoje é só, fiquem com Deus, fiquem em casa e na próxima semana nos encontraremos para aprofundar a revisão textual. Um beijo no coração de todo mundo.